Bom dia, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você que me ouve nesta manhã de segunda-feira. Queridos, esse que vos fala é o pastor Paulo Fontes, pastor na Primeira Igreja Batista em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Quero compartilhar com você mais um tema voltado para a família. E o tema para a mensagem de hoje são os 5 sentidos do casamento. E o texto para a mensagem de hoje encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Antes de ler o texto, discorrer sobre o texto, eu gostaria que você que está nos acompanhando ao vivo e tem nos acompanhado toda manhã, se você gostou da palavra, olha, siga a nossa página, compartilhe a nossa página, para que outras pessoas possam ser abençoadas e nos siga lá no canal do YouTube, Pastor Paulo Fontes MDA.com.br. Nos siga lá, tem sempre uma palavra de Deus lá para a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe. Então, o tema são os 5 sentidos do casamento e o texto para a mensagem de hoje, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. E nos diz assim a palavra de Deus: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Meus amados, a Bíblia traz expressões de verdades espirituais que só podem ser entendidas pela fé. Uma destas declarações é a de que deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa expressão ela é citada 3 vezes na Bíblia para confirmar que o casamento é algo especial para Deus. Portanto, Gênesis capítulo 2, versículo 24, fala que o homem deve deixar pai e mãe se unir à sua mulher, e os dois tornados uma só carne. Marcos capítulo 10, versículo 8, Jesus repete a mesma coisa. Efésios capítulo 5, versículo 31, o apóstolo Paulo repete a mesma coisa. Pensa comigo, meu amado, minha amada. Então, o homem e a mulher, ao se casarem, não são mais 2 pessoas. Diz Mateus capítulo 19, versículo 6, de modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E na matemática de Deus acerca do casamento, se eu perguntasse para você, 1 mais 1, você vai dizer 2, tá certo? Certinho. Mas na matemática de Deus, a soma acerca do casamento é tão intensa que 1 mais 1 é igual a 1. A união entre o casal deve ser profunda ao ponto de ser uma soma. Como isto é possível? Através do elo formado pelo próprio Senhor, que com seu perfeito amor une completamente os corações. Colossenses capítulo 3, versículo 14, vai dizer que acima de tudo isto, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu lhe pergunto, como um casal pode ser unido em uma só carne? Meus amados, presta atenção que eu falei que os tema seria os 5 sentidos do amor. O corpo ele tem 5 sentidos naturais que completam a pessoa. E a partir desses 5 sentidos, nós vamos refletir sobre a união no matrimônio. E qual é o primeiro sentido? É a visão.
A visão direciona a vida da pessoa. Você vai para onde você olha. No casamento, se um estiver olhando para o lado e o outro para o outro lado, vai dar ruim. Porque o profeta Amós, no capítulo 3, versículo 13, ele vai fazer uma pergunta. Andarão dois juntos? Se não houver entre eles acordo. Queridos, por isso, o homem e a mulher devem ter uma visão comum. Um precisa se esforçar para enxergar o que o outro está vendo. A visão espiritual também é imprescindível. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que quem não tem espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas pelo Espírito. Meus amados, a visão serve para iluminar os olhos do vosso coração, diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim que é a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da palavra, da sua poderosa força. Deixa eu falar uma coisa para você. Satanás luta para cegar os olhos espirituais do casal e abrir os olhos carnais. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, vai dizer que tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! O primeiro casal, Adão e Eva, tinha uma visão pura, sem receio um do outro, e contemplavam a glória de Deus todos os dias. Que privilégio! Mas o inimigo prometeu uma coisa para eles. Disse, olha, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, bom para dar entendimento, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Gênesis capítulo 3, versículos 5 a 7. Meus queridos, a partir de então, o casal começou a se esconder para não ver a glória de Deus. Passaram a ter maldade em seus olhos, não aceitando a si mesmo e se cobrindo. Portanto, você e sua esposa, vocês dois, têm a mesma visão? Se não tem, peça ao Senhor para abrir os olhos de vocês. A segundo sentido, nós falamos sobre a visão, agora sobre a audição. A audição é a fonte de aprendizado e compreensão. Ouvir é a base para a compreensão. Num casamento, um precisa ouvir o outro. Além disso, amados, o casal precisa discernir as vozes que ecoam ao seu redor. O casamento não suporta uma chuva de opiniões alheias. E por isso, o casal deve ter cuidado com aquilo que ouve. Um casal cristão deve sempre ouvir a palavra de Deus
que é a fonte de sua fé. Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer que, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Queridos, é necessário sempre ouvir a voz do Senhor. Como é terrível estar com alguém que não te ouve. Abraão ouviu a voz de Deus sobre a sua família e riu duvidando de que poderia ser pai tão velho. Gênesis 17 vai dizer que Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz novamente aos 90 anos? E Sara fez o mesmo ao ouvir o Senhor falando com Abraão em Gênesis capítulo 18, versículo 12 e 13. Olha o que é que Sara diz. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei este prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora, já que sou idosa? Então, o casal, meus amados, deve ser praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, como diz Tiago 1:22. O casal deve crer na promessa de Deus, por mais impossível que possa parecer aos nossos olhos. O casal deve crer na palavra de Deus. Seu casamento é algo sobrenatural, algo especial, é algo de Deus, vindo de Deus. Queridos, a promessa do Senhor, por mais que pareça impossível, vai se cumprir na sua vida. E eu lhe pergunto, em seu casamento, vocês têm ouvido um ao outro e têm ouvido a voz de Deus? Ouçam a palavra de Deus para orientar o futuro matrimonial de vocês. O terceiro sentido que quero destacar na mensagem de hoje é o olfato. O olfato permite sentir o cheiro das coisas e provar se é bom antes de experimentar. O cheiro é algo invisível, mas pode determinar se o ambiente está bom ou não. O casal precisa reconhecer o cheiro um do outro. Pelo cheiro, pode saber como o parceiro ou como a parceira está. Interessante que os animais fazem isso. E nós, seres humanos, nós perdemos esta prática. Jó confessou que tinha mau cheiro e por isso se tornou desprezível a sua mulher. Olha o que é que diz Jó, capítulo 19, versículo 17. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Que coisa! Jó, nesse texto, ele está dizendo que ele tinha mau hálito, que ele tinha mau cheiro, ele se sentiu de uma pessoa desprezível, a própria mulher o repugnava, os irmãos achavam ele nojento. Preste atenção, meus queridos, que o lar do casal deve ser perfumado com o bom cheiro de Cristo, pois a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Para este somos cheiro de morte, mas para aqueles, fragrância de vida.
mas quem está capacitado para tanto. Meus amados, na casa de Lázaro, Marta, Maria e Simão, que havia luto, que havia mau cheiro, que havia morte. Quando Jesus chegou trazendo a vida, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. João capítulo 12, versículo 3. O casamento deve ter este cheiro de unção. Eu imagino a Arca de Noé. Era uma casa para 4 casais, dividindo espaço para centenas de milhares e milhões de outros casais de animais. Quantos tipos de cheiros devia haver ali naquele local? Mas eles suportaram, porque tinham amor. E quando saíram da arca, a primeira coisa que fizeram foi oferecer um sacrifício a Deus. Gênesis capítulo 8, versículo 21 vai dizer: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não matarei mais, não tornarei mais a maldição à terra. Meus queridos, no casamento é necessário ter faro sensível para saber o que não cheira bem, o que não cheira mal e o que pode ser inspirado por dentro do relacionamento. Por isso, meus queridos, também é importante o discernimento espiritual. E eu lhe pergunto, você tem conhecido o cheiro da sua esposa? Esposa, você tem conhecido o cheiro do seu marido? O casamento precisa ter o bom cheiro de Cristo. E o quarto sentido que quero destacar nesta manhã de segunda-feira é o paladar. Nós aprendemos que o paladar proporciona sabor. Como seria terrível a vida sem sabor? O sabor motiva a experimentar coisas diferentes e dá prazer. O sabor dá prazer. O casamento é uma relação de convivência onde um aprende a cada dia o gosto do outro. Existem casais que têm gostos diferentes, mas na maioria das vezes seus gostos acabam se misturando e um aprende ou apreciar o que o outro gosta, ou, no mínimo, respeitar a sua maneira de ser. Acima de tudo, o casal deve procurar ter bom gosto e escolher somente o melhor para o seu relacionamento. Vou confessar um segredo aqui, e ela deve estar assistindo ao vivo e vai rir. Eu gosto de arroz parboilizado. E há 30 e tantos anos eu como arroz branco, respeitando o bom gosto da minha esposa. A minha filha também come arroz branco, ela gosta de arroz parboilizado. De vez em quando eu falo, quebra meu galho aí, vou comprar 5 quilinhos de arroz parboilizado. Ela faz caras de boca, mas também se sacrifica em comer o arroz que ela não gosta. Isso é só um segredinho aqui entre nós.
E com isso, meus amados, nos lembra de tempero que proporciona sabor. A palavra de Deus diz que nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Você entendeu que a tua palavra no teu relacionamento deve ser sempre agradável, temperada com sal, para você saber como deve responder a seu marido? Você, marido, como responder a sua mulher? Existem palavras que amargam a convivência, que azedam o relacionamento. E por isso é necessário ter muito cuidado para que o casamento não perca o gosto ou se torne ruim. Tanto o homem quanto a mulher devem procurar temperar sua relação na medida em que o outro goste. Meus amados, Davi teve duas esposas, chamada Abigail, viúva de Nabal, que conquistou levando comida saborosa para ele. Diz assim a palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos pressados, e os carregou em jumentos. Ela era uma mulher sábia, que soube defender a sua família do mal e agregar seu esposo da mesma forma. Da mesma forma que ela protegia sua família do mal, ela agradava o marido Nabal. Queridos, Eucana, marido de Ana, viu sua mulher com fome, porque sentia tristeza de não ter o privilégio de ser mãe. Então Eucana, seu marido, vai dizer a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, que então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Mesmo assim, Ana não se contentou. Eucana consolou sua mulher e ela voltou a se alimentar. E eu lhe pergunto, como está o seu casamento? O tempero do seu relacionamento, como é que está? Tempere seu relacionamento com amor. Faça isso. Quinto e último, o tato. O tato é o quinto sentido. O tato é que proporciona sentir o que de alguém, o toque de alguém. É a capacidade de ser sensível. O casamento precisa ter tato. O casamento precisa ter sensibilidade. Um precisa sentir o outro e entender o que o outro está sentindo. Filipenses 2:2 vai dizer: tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Muitos casamentos morrem
porque se tornam insensíveis uns aos outros. A maior de todas as sensações que alguém pode sentir é o amor. Na Bíblia, meus amados, a lepra era comparada a um pecado. Um dos principais sintomas de uma pessoa leprosa é a perca da sensibilidade. O local amortecido pela lepra não sente nem mesmo a dor do fogo queimando. Deste modo, queridos, é a pessoa que está no pecado. Ela não consegue sentir nada pelo outro. E por isso o casamento deve lutar contra o pecado que adoece a relação e amortece o amor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, vai dizer: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e os adúlteros. Então, pulador de cerca, cria vergonha na tua cara, toma cuidado, porque aqui diz a palavra de Deus que você será julgado. Digno de honra é o leito do matrimônio. Tem muita gente manchando, maculando o leito do matrimônio. Queridos, a palavra de Deus vai dizer em Gênesis capítulo 29, versículo 10 e 11, que Jacó, ele tinha tanto amor por Raquel, desde a primeira vez que a viu. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Queridos, quem nem sentia nada de ruim, assim por amor a Raquel, Jacó serviu seu tio 7 anos, e este lhe deu como poucos dias, pelo muito que amava. Quando um casal se ama, esse casal aprende a suportar momentos difíceis. Esse casal aproveita sentimentos agradáveis. O que você tem sentido em seu casamento? Busquem sentir coisas agradáveis. Forme um casal completo com os 5 sentidos. Eu quero concluir a minha palavra desta manhã dizendo que para ser um casal completo, esse casal precisa estar unido de corpo e alma. Corpo e alma igual a vida íntima. Alma, relacionamento. Espírito igual à presença de Deus. Meus queridos, na convivência do casal, é preciso sempre se preparar para ter estes 5 sentidos em comum. Mesmo que as diferenças de pensamento ou a diferença entre formação moral seja muito diferente, é preciso aprender a compartilhar o que o outro vê, o que o outro ouve, o que o outro cheira, o que o outro experimenta e sente. E baseado nisso, vamos fazer algumas reflexões. Primeira reflexão: como está a visão no seu casamento? Queridos, procure olhar
um ou outro e perceber a vontade de Deus para a vida de vocês. Segundo, como está a audição no seu casamento? Procure ouvir um ou outro e entender a palavra de Deus. Terceiro, como vocês sentem o cheiro em seu casamento? Que a sua vida conjugal tenha cheiro de unção do Espírito Santo de Deus. Como está o paladar do seu casamento, meus queridos? Que o seu casamento tenha gosto, que o seu casamento tenha sabor agradável um pelo outro. Quinto e último sentido, como está o tato no seu casamento? Meus queridos, procure sentir um ou outro, procure sentir a presença de Deus no relacionamento de vocês. Que Deus abençoe, que você possa refletir nesta mensagem de hoje. Você pode voltar e ouvir quantas vezes for necessário e peça a Deus para entender os 5 sentidos do casamento no seu relacionamento conjugal. Portanto, meus amados, permita-me orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco, Deus, diante da Tua presença, para agradecer a Deus por esta palavra, pedir a Deus que o Senhor abençoe a família, o casamento de cada ouvinte, de cada pessoa que ainda vai ouvir. Abençoa, Deus, a visão, a audição, o cheiro, o paladar, o tato no casamento das pessoas que tiverem acesso a esta mensagem. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor, ó Deus, lhes dê uma boa semana, começando com a reflexão sobre os 5 sentidos no casamento. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra, pela condução desta palavra. Que o Senhor nos abençoe, meu Pai. E eu te suplico, ó Deus, de que cada um que ouvir esta palavra, quer seja pela manhã, pela noite, pelas madrugadas, e se sentir abençoado, possa compartilhar essa mensagem para que outros possam ser ricamente abençoados, outras famílias possam ser abençoadas, aquela família que não tem acesso ao meu canal, mas tem acesso ao canal daquele que ouve, possa ser abençoado. Essa pessoa possa ser canal de bênção na vida de outras pessoas, compartilhando essa live. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações no meio e doce Espírito Santo de Deus, seja conosco e com toda a sua igreja espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe poderosamente. Tenham todos um bom dia. Rose Martins, a paz a todos, a paz, Rose, que Deus te abençoe. Nossa ovelha lá nos Brilhantes. Flaviana Araújo, bom dia, pastor, graça e paz, bom dia, que Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos uma semana abençoadíssima por Deus, fiquem todos na paz do Senhor. E até amanhã, às 10 horas, se Deus assim nos permitir. Beijo no coração.